Esta é a 6ª aula do curso de Perito Judicial. Nesta aula, serão apresentados mais alguns artigos importantes do Código de Processo Civil. Com esta aula, se encerram os estudos legislativos. As próximas aulas abordarão outros assuntos. Vale lembrar que o Código de Processo Civil contém 1.072 artigos, mas nesse curso estamos estudando somente os artigos mais importantes que estabelecem os direitos, deveres, obrigações e penalidades inerentes à atividade dos peritos judiciais. Então, para finalizar este estudo, nesta aula, serão abordados mais artigos sobre nomeação do perito judicial e o cumprimento do seu encargo, incluindo a escolha do perito pelas partes e a apresentação de quesitos suplementares. Também serão discutidas as situações de dispensa da prova pericial, de substituição do perito e de determinação de nova perícia, entre outros artigos importantes. Cuidado, preste atenção a esta aula para ter as bases essenciais acerca de suas obrigações legais enquanto perito ou perita judicial. Boa aula! Agora vamos ver mais artigos que abordam a nomeação do perito. Artigo 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Isso significa que na própria nomeação eu já vou saber o prazo que eu tenho para entregar o laudo pericial, ou seja, o meu pitã. Exatamente. Assim como, nesse momento da nomeação, as partes também vão ficar sabendo qual pessoa foi nomeada como perita. E as partes podem tomar providências a tal respeito, certo? Certo. O parágrafo 1º desse artigo aborda isso. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Assim como aquele que foi nomeado perito também tem que responder a essa nomeação. Não é mesmo? Com certeza. Parágrafo 2º. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias a proposta de honorários, o currículo com comprovação de especialização e a lista de contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Isaac, estamos falando de dias úteis? Sim. Como já vimos, todos os prazos determinados em dias mencionados no CPC, em dias úteis. Ah, é verdade. Assim que o perito enviar a proposta de honorários, as partes vão se manifestar, se quiserem, e o juiz vai determinar o valor ao perito. Parágrafo 3º. As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95. Agora vem um parágrafo desse artigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Opa! Então me mostra o que é. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Isso é mesmo muito bom. Assim eu terei recursos para realizar a avaliação do imóvel, já que vou gastar com combustível, impressão, entre outras coisas. É justamente isso que o CPC prevê. Já o próximo parágrafo aborda algo inverso disso. Como assim? Vamos ver. Parágrafo 5º. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Ah, isso já não é tão bacana. Mas só não vai ser bacana se você, enquanto perita, não puder apresentar a conclusão do pitã, ou mesmo se o seu pitã não estiver completo. E, ao meu ver, faz todo sentido. Sim. E veja que na existência de assistentes técnicos, estes poderão acompanhar o perito.
Artigo 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Parágrafo 1º. Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Parágrafo 2º. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Estou entendendo. E no caso de, no momento da nomeação, o perito não quiser ou não puder assumir essa tarefa, como fica? E completando a pergunta, se o perito por algum motivo for impedido, entendo que o juiz deva nomear outro perito, certo? Mas enfim, como fica isso segundo o CPC? Boa pergunta. O próximo artigo do CPC é sobre isso. Artigo 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. Entendi. Em quais situações mesmo o perito pode ser substituído? O artigo 468 do CPC aborda essa questão. Vejamos. Artigo 468. O perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, ou ainda quando, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 2, ou seja, sem deixar de cumprir o encargo no prazo, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, que no caso de corretores de imóveis é o CRESSE, podendo ainda impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. Parágrafo 2º. O perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos. Parágrafo 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o parágrafo 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, na forma dos artigos 513 e seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário. E o que diz esse artigo 513? O artigo 513 é o primeiro artigo do título 2º do CPC que trata do cumprimento da sentença. Artigo 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, ou seja, as regras do cumprimento da sentença. Parágrafo 1º. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisório ou definitivo far-se-á a requerimento do exequente. O importante a saber é que se você, enquanto perita, não cumprir com o prazo, sem que haja um motivo legítimo, terá que devolver os valores que tenha recebido antecipadamente para realizar a perícia. E tem que devolver mesmo, porque as penalidades são severas, hein? Mas apesar de severas, são justas. Concordo. Mas agora eu tenho uma dúvida. Quando o juiz nomear o perito, as partes poderão apresentar alguns quesitos, certo? Certo. Mas e depois disso? Quando o corretor de imóveis, perito nesse caso, já estiver fazendo a avaliação, mas não tiver entregue o PITAM e estando dentro do prazo, as partes podem ainda apresentar outros quesitos? Sim, podem. Vejamos os artigos 469 e 470. Artigo 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. Artigo 470. Incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes e formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. Só não entendi o que esse parágrafo único do artigo 469 quis dizer.
O artigo 469 diz que qualquer uma das partes pode apresentar quesitos suplementares durante a diligência, ou seja, durante a execução do trabalho. Isso eu entendi. Ótimo. Então, uma das partes apresenta um quesito e o que o parágrafo 1º desse artigo diz é que o escrivão deverá informar à outra parte que esse quesito foi apresentado. Ah, sim. O que eu não tinha entendido era isso de parte contrária, mas é óbvio. Se temos duas partes, cada uma é parte contrária da outra. Se uma apresenta quesitos suplementares, a outra deve ficar sabendo. E quem vai dar a ciência de que esses quesitos foram juntados aos autos é o escrivão. Agora entendi. Obrigada. Por nada, Lisa. É importante você fazer essas perguntas para não restarem dúvidas. Aliás, mesmo depois dessas instruções que eu estou ministrando, se você tiver dúvidas, pode me perguntar. Se você não me encontrar, envie um e-mail que eu respondo. Pode deixar. Perceba que as partes têm papel importante na atividade do perito. Estou vendo. E entendo que isso é normal, já que é interesse das partes a avaliação que o perito vai fazer. Mas o interessante nisso é que é o juiz quem nomeia o perito. Você está certa 2 vezes. De fato, existe interesse das partes na avaliação que o perito vai fazer, e sim, é o juiz quem nomeia o perito. Contudo, as partes podem, de comum acordo, escolherem o perito para o juiz nomear. É mesmo? E isso está previsto no CPC? Claro que está. Vejamos. Artigo 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito indicando-o mediante requerimento, desde que esse ou esses peritos sejam plenamente capazes e desde que a causa possa ser resolvida por autocomposição. Como assim? Autocomposição? Autocomposição é quando as partes chegam num acordo sem a necessidade de um terceiro para arbitrar sobre o assunto. Isso significa que a causa em questão deve poder ser resolvida dessa forma. Muitas pessoas chamam isso de perícia consensual, por ser uma perícia que será feita por perito escolhido em consenso pelas partes. E essa perícia, portanto, substitui a prova pericial que seria realizada por perito nomeado pelo magistrado. Na verdade, haverá um perito, mas escolhido pelas partes e aceito pelo juiz. No final das contas, na prática, por mais que se usem termos distintos, o juiz acaba nomeando esse perito escolhido pelas partes. Podemos entender que na prática seria isso, mas o perito não foi nomeado pelo juiz, e sim foi escolhido pelas partes. Vejamos os parágrafos desse artigo. Parágrafo 1º. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. Parágrafo 2º. O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. Parágrafo 3º. A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Esse parágrafo 3º é o que você já comentou. Exatamente. Veja que as partes, ao escolherem consensualmente o perito, também já devem, concomitantemente a essa escolha, indicar seus assistentes técnicos se quiserem. E o perito escolhido pelas partes deverá entregar o laudo pericial no prazo que o juiz estabelecer. Que será o mesmo prazo para os assistentes técnicos entregarem os seus pareceres. E mais uma vez percebo a ampla participação das partes como verdadeiros condutores dos rumos do processo. Sim, ainda mais se levarmos em consideração o artigo 191 do CPC. Acho que ainda não vimos esse artigo. Então vejamos. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Entendi. Portanto, pensando na minha oportunidade de atuar como perita, eu poderia me aproximar das partes antes que o juiz nomeasse um perito, para pleitear diretamente com as partes a minha indicação enquanto perita. Sim, é possível. Desde que essa aproximação com as partes não seja por motivo de parentesco, nem de você ser amiga íntima ou mesmo inimiga de qualquer das partes ou de seus advogados,
que você não tenha recebido nem venha receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, nem de você ser credora ou devedora de uma das partes, seus cônjuges, companheiros ou de parentes das partes, e muito menos de você ser, de alguma forma, interessada no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Mesmo porque essas são as situações que provocariam a suspeição do perito. Que é o que diz o artigo 148 do CPC. Eu lembro disso. Também sugiro, de qualquer forma, que você esteja inscrita no cadastro mantido pelo tribunal, como já conversamos. Ah, sim. Entendo. Vejamos o artigo 472 do CPC. Artigo 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes na inicial e na contestação apresentarem sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que o juiz considerar suficientes. Se esses pareceres técnicos ou documentos são elucidativos, então já são prova suficiente e de certo que não haverá necessidade de produção de outra prova a partir de uma perícia. É bem isso mesmo. Falando de prova pericial, vejamos o próximo artigo. Artigo 473. O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área e do conhecimento da qual se originou, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Parágrafo 1º. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Parágrafo 2º. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Parágrafo 3º. Para o desempenho da sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Na verdade, já vimos isso quando você comparou o que o CPC exige no laudo pericial e o que o COFES exige no PITAM. É verdade. De qualquer forma, aqui está o artigo do CPC que apresenta isso. Vamos seguir no CPC. Artigo 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova. Artigo 475. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Artigo 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. Então, segundo esse artigo 476, eu posso pedir para o juiz alongar o prazo para eu entregar o meu PITAM. Desde que haja um motivo justificado. Não será possível pedir para o juiz alongar esse prazo por qualquer coisa. Entendo. Artigo 480. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Parágrafo 1º. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Parágrafo 2º. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. Parágrafo 3º. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Esse artigo está bem claro. Sem dúvidas? Não, tudo bem. Ótimo.
Artigo 635. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 dias, que correrá em cartório. Parágrafo 1º. Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz decidirá de plano à vista do que constar dos autos. Parágrafo 2º. Julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito retifique a avaliação observando os fundamentos da decisão. Então, eu entrego a avaliação, as partes vão apreciá-la e em até 15 dias vão se manifestar. Se houver impugnação, eu terei que retificar a avaliação. Exato. Por acaso, ainda existe outro motivo para eu ter que refazer a avaliação? Sim, existe. No caso de os autos serem perdidos. Artigo 715. Se a perda dos autos tiver ocorrido depois da produção das provas em audiência, o juiz, se necessário, mandará repeti-las. Parágrafo 2º. Não havendo certidão ou cópia do laudo, far-se-á nova perícia, sempre que possível, pelo mesmo perito. E neste caso, eu vou receber em dobro. Certo? Claro que não. É por isso que sugiro que você tenha cópia eletrônica da sua avaliação. Assim, se precisar, basta imprimir novamente. Ah, entendi. Muito bem. Agora chega de vermos artigos do CPC. Já listei o que julgo serem os principais artigos que você deve saber para sua atividade enquanto perita judicial. Mas existem muitos outros artigos que não vimos. Certamente. E por isso sugiro que você leia todo o CPC, pois vale a pena. Enfim, o fundamental eu já mostrei. Muito bom. Gostei. E agora, vamos ver o quê? Agora sugiro não vermos nada. Vamos deixar para amanhã. Pode ser? Pode sim. Logo cedo? Sim, igual hoje. Combinado.